Senhor está a liberdade. Você é livre para louvá-lo. Saia da escuridão, não é tempo de luto. Seja forte e corajoso, não há o que temer. Corra de braços abertos, a graça espera por ti. E dance com liberdade, a graça espera por ti. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Ele nos levou das trevas pra luz, como é grande o seu amor. Onde o Espírito de Deus está, liberdade. Seja livre. Você é livre. Deus levou nosso fardo e as feridas curou. Volte pra casa do Pai. Corra de braços abertos, a graça espera por ti. E dance com liberdade, a graça espera por ti. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Ele nos levou das trevas pra luz, como é grande o seu amor. Onde o Espírito de Deus está, liberdade. Seja livre, livre, seja livre. E ao som do teu nome as cadeias se abrirão. E ao som do teu nome os corações viverão. E ao som do teu nome as cadeias se abrirão. E ao som do teu nome os corações viverão. Yeah! Você é livre, celebre a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sou livre, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Ele nos levou das trevas pra luz, como é grande o seu amor. Onde o Espírito de Deus está, liberdade. Seja livre. Oh, seja livre no nome de Jesus. Corra de braços abertos, a graça espera por ti. E dance com liberdade, a graça espera por ti. Corra de braços abertos, a graça espera por ti. E dance com liberdade, a graça espera por ti. Corra
Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao nosso Tadel Online. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você, a sua vida será edificada através dessa live, desse vídeo. Então, fique ligado, porque hoje Deus quer falar com você. Hoje temos um Tadel especial intitulado Papo Reto, onde vamos abordar um assunto, um tema muito importante, muito precioso para a sua vida, para a minha vida. E nós temos aqui conosco o nosso pastor Milton, pastor da igreja local de Novo Progresso e supervisor de outras igrejas como Moraes Almeida, Rurópolis, Parauapebas, entre outras igrejas. E o tema que ele está trazendo para a gente hoje aqui é alguns erros que um discipulador não pode cometer. Então, pastor Milton, boa noite, seja bem-vindo. Dentro desse tema que me chama muita atenção e que, na verdade, já edificou muito a minha vida, quais são os erros que um discipulador não pode cometer? E dá para pontuar, para classificar esses erros? Sim. Boa noite, irmão Rodrigo. Boa noite, querido, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe poderosamente através dessa mensagem. Sim, eu quero pontuar aqui alguns desses erros e tentar explicá-los de maneira bem simples para que todos possam entender, né? Alguns erros que um discipulador não pode cometer. Primeiro, não há dúvida de que o discipulado ele é de Deus, né? Não há o que discutir sobre isso, não há o que questionar sobre isso. Até porque a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é um mandamento para todos nós cristãos, né? Não há como fugir disso, é um mandamento de Deus e cabe a nós obedecermos. Agora, há um ditado popular, irmão Rodrigo, que diz o seguinte: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. Eu sei que você que está nos assistindo não é idiota e você vai, claro, é sábio, você vai aprender com seus próprios erros. Por isso eu creio que hoje, tão oportuna essa palavra para nos ensinar a aprender com os nossos erros. Com certeza nós, como discipuladores, mesmo querendo ou não, nós vamos cometer erros, né? Mas nós vamos aprender com esses erros e crescer com tudo isso, em nome de Jesus. Eu creio que esse ditado ele é real. E também eu aprendi desde cedo, até com o senhor como meu discipulador, que se você não é um bom discípulo ou um bom liderado, você também não vai ser um bom líder. Então é necessário haver um equilíbrio, um aprendizado e a humildade acima de tudo para crescer nessa área, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então eu já quero aqui abordar o primeiro ponto. O primeiro ponto é o erro de não ser um bom exemplo de discípulo. Então, querer que os outros façam o que ele não faz, isso é um erro gravíssimo, né? Infelizmente, muitos discipuladores querem exigir do seu discípulo que ele faça isso ou aquilo, mas muitas vezes não é exemplo para o seu discípulo. E para você ser um bom discipulador, tudo começa em você ser um bom discípulo, né? Não tem como fugir disso. E para isso eu desafio você que está nos assistindo, você discipulador, a levar muito a sério o seu discipulado. Isso é muito importante. Eu tenho que entender que eu preciso ser exemplo para os meus discípulos. Ou seja, você só vai ser um bom discipulador se você for um bom discípulo. Nós temos como exemplo na Bíblia o próprio apóstolo Paulo, que ao escrever à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, você vai ver lá, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então Paulo está dizendo, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Ou seja, eu sigo o exemplo de Jesus e eu demonstro o exemplo de Jesus. Então, esse é o alvo para que todo discipulador se torne esse exemplo, esse testemunho para o seu discípulo.
Então, é isso que nós queremos desde já nesse primeiro ponto, desafiar você, né? Porque discipulado é tão de Deus e é tão importante para ajudar na caminhada de outra pessoa. E é muito interessante porque ser imitador de Cristo é o que nós precisamos. Agora, quando a gente fala para um discípulo nos seguir, fazer o que nós fazemos, aí entra a importância de nós sermos o primeiro realmente a não só falar, mas também fazer aquilo que a gente fala. Sim. Se a gente fala, ore mais, jejue, ou siga esse caminho e eu não sigo, é um erro muito grave, realmente, né? Sim, isso chega a ser até uma hipocrisia, né? É um discipulador hipócrita. Então nós não podemos agir assim. Bom, então esse primeiro ponto muito importante. Qual seria o segundo ponto, o segundo erro que a gente não pode cometer como um discipulador? O segundo erro que não podemos cometer como discipulador é gerar dependência mórbida dos discípulos. Quando isso acontece, o discípulo ele passa a viver em função do discipulador, ou seja, ele não compra, ele não vende, ele não faz nada, ele não escolhe a cor do carro, ele não escolhe a cor da casa e às vezes até a roupa que vai vestir, sem antes falar com o discipulador e pedir a opinião dele. Já pensou? Então isso acaba criando essa dependência mórbida, né? Espiritual na vida do discípulo em relação ao discipulador, né? O discipulador, por exemplo, ele cria no seu discípulo um vínculo de dependência dele e não do Senhor Jesus. E o resultado disso é que esse tipo de discipulador, ele gera discípulos surdos. Por que surdos? Ou seja, que não aprendem a ouvir a voz de Deus. Eles, ao invés de orar, buscar a direção de Deus, eles preferem ouvir a voz do discipulador, ou seja, o discipulador acaba se tornando mais importante na vida dele do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor. E isso, no meu ponto de vista, é muito grave, é muito sério, né? E também é preocupante quando o discípulo passa a viver assim, porque o pior é que às vezes o próprio discipulador, ele gera isso no discípulo. Por quê? Porque ele tenta, de alguma forma, manter esse tipo de controle na vida do seu discípulo. Ele começa a agir como um controlador, um dominador, quando a Bíblia diz que nós não podemos agir assim, como dominadores na vida de ninguém. E isso é muito grave, é preocupante quando o discípulo diz para o discipulador, por exemplo, se você for embora, eu não sei o que vai ser de mim, é capaz que eu vou morrer. Ou então ele diz, se o discipulador fala assim, olha, eu vou dar outro discipulador para você, por uma situação ou outra, né? E o discípulo vira para ele, se você fizer isso, se você me passar para outro, eu não recebo, porque você é o único que pode, você é meu pai e tudo mais, né? Isso é muito triste, porque isso revela um discípulo que é dependente do seu discipulador de maneira muito triste. E nós precisamos entender que nós somos uma igreja em movimento. As coisas podem mudar. Nós fazemos parte de um time. E o time pode ter uma nova escalação. De repente, né, o pastor como técnico ou o discipulador resolve mudar a escalação, precisa remover um discípulo e outra coisa parecida, né? Providenciar talvez até um discipulador melhor. Então nós precisamos entender que a nossa igreja é assim, né? O segredo, qual é o segredo? É ter um coração quebrantado e pronto para as mudanças e para o que possa ocorrer. É isso aí. Outra coisa, o discipulador, ele deve entender que não deve criar monstrinhos. Ele não deve criar monstrinhos, mas sim homens e mulheres que vão caminhar com Jesus e com qualquer pessoa que Deus der para ele, para discipular ele, seja ele ou ela. Isso é muito importante. O discipulador, então, ele tem aquela figura paterna de pai espiritual
E pode ser confundido com, o meu discípulo está me honrando, me ligando, me perguntando. Isso pode criar uma confusão e acaba castrando, impedindo que o discípulo também dê frutos, cresça, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. Às vezes o discipulador, ele quer até, né, ser muito honrado, e o discípulo tem que honrar, e se você não fizer isso, você não está na visão, ou você está fora da vontade de Deus. Não é nada disso. Isso é pura manipulação, e isso não é de Deus. É muito preocupante quando um discipulador ainda tem essa visão de que o discípulo precisa falar com ele, precisa ligar para ele. Na verdade, eu creio que nesse momento o discipulador precisa estar atento que o discípulo está realmente honrando ele, respeitando, mas ele precisa também levar o discípulo a crescer, porque o discípulo também vai ser um discipulador, ou talvez já é um discipulador e precisa também ensinar, né, a sua geração. É verdade, isso eu acredito até que tem que ser um processo natural. Por exemplo, eu gosto, naturalmente eu gosto, isso está no meu coração, de ligar para o meu discipulador sempre que eu vou viajar, pedir para ele orar por mim, ou eu vou fazer qualquer negócio. Mas isso não é uma obrigatoriedade, isso não é algo que foi imposto para mim, coração, né? Ou que eu esteja em pecado se eu não fizer isso. É esse ponto que precisamos entender. Amém, glória a Deus. Então esse segundo ponto muito precioso, já está me edificando, eu creio que está edificando a sua vida aí na sua casa. Você como discipulador, fique atento e cresça nessa área também. Temos agora então, o terceiro ponto, que a gente não pode continuar errando, ou se está cometendo, viver praticando isso. Qual é o terceiro ponto? Qual é o terceiro erro? O terceiro erro que um discipulador não pode cometer é ter discípulos prediletos. Esse aqui é muito forte, né? Por exemplo, uma discipuladora, um discipulador nunca deve dizer: eu gosto mais do fulano ou da fulana. Isso jamais pode acontecer, né? Imagine, eu sou pai, né? E eu vou ter que agir dessa forma, né? Com meus filhos, eu tenho 4 filhos, 5 filhos, e aí eu vou dizer para um deles: olha, você é o queridinho do papai, né? Eu amo mais você. O que vai acontecer com os outros, né? Então, isso não pode acontecer. É frustrante para um outro filho saber disso. Sim. Né? Dói muito, né? Preferir notoriamente um em detrimento de outro, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Não ter preferência por A, B ou C. Exemplo, visitar mais um discípulo do que os outros, né? Isso também não é legal, não fica bem. E às vezes visita mais um discípulo e ainda o discípulo lá tira selfies, né? E ele vai postar onde? No grupo, dizendo: olha, estou com o meu discipulador e tal, né? E isso nós precisamos ter muito cuidado, realmente muito cuidado. Agora, tem aqueles que você vai naturalmente com mais frequência na casa dele, né, do que de outros. Isso acontece talvez porque ele convida mais do que os outros. Então esse é o segredo, né? Se eu quero o meu discipulador na minha casa, eu vou convidar, né? Isso aí é uma deixa para você. Convide, né? Talvez aquele outro lá, ele convida, ele está sempre junto, quer ter comunhão. Então eu desafio você também, convide seu discipulador, porque ele vai com certeza aceitar o convite de estar na sua casa. Outro erro que não podemos cometer é elogiar, né? Dentro ainda desse ponto, elogiar mais do que os outros. Isso pode gerar mágoa no coração de algum discípulo, e isso não é legal. Alguém pode dizer assim, irmão Rodrigo: pastor, mas o próprio Jesus, ele tem um discípulo amado dele, que é o João, né? Mas é interessante, queridos, que na verdade, quem falou isso não foi Jesus. Quem falou isso foi o próprio João. Claro, era ele que estava escrevendo, ele escreve o que ele quer. Então ele disse: eu sou amado de Jesus. Mas não foi Jesus que falou essas coisas. Então, para Jesus, somos todos iguais, somos todos filhos, né? Todos discípulos, né? Não há isso de
privilégio para um ou para outro. Sim, e é interessante essa questão, porque tem discípulo que a gente costuma, mas esse aqui me dá muito trabalho, esse aqui só me dá dor de cabeça, não me ajuda, não cresce, mas esse aqui, poxa, esse está comigo. Então isso quebra, né, a continuidade de um crescimento, de uma palavra, de levar aquela pessoa a amadurecer. Então é muito perigoso também, eu creio, me diga, o senhor pode falar melhor, e eu ficar escolhendo um, porque um é melhor do que o outro. Realmente, tem discípulo que cresce mais rápido, entende, absorve. Agora tem uns discípulos que vão ser um pouco mais difícil assim, de acelerar. Mas isso é natural. Sim, é como os dedos da mão, né? Nós temos 5 dedos nas nossas mãos, mas nenhum é igual ao outro, nenhum é o mesmo tamanho do outro. Mas todos são importantes igualmente, né? Todos eles são importantes. Assim também são os filhos espirituais, são os discípulos. Não são iguais, tem um que é mais temperamental, outro é mais sanguíneo, enfim. Mas todos são importantes para o reino, todos são discípulos. E é muito importante ter esse cuidado. Bem, isso nos faz lembrar que somos discípulos de Jesus primeiro. Sim. Né? E como foi falado antes, né, nós não vamos ter discípulos para nós. Uma hora vai ter que mexer no time, né? E a gente não pode ficar muito prendendo no mundo espiritual também essas pessoas, né? Que legal, mas tem um outro ponto, um outro erro que eu posso dizer que é clássico, que a gente não pode cometer, que eu já dei uma observada aqui. Que erro seria esse? O quarto erro? Sim, o quarto erro é não saber lidar com os pecados e fraquezas dos discípulos. Bem, saber ouvir a confissão de pecados, saber lidar com as fraquezas e as carnalidades dos nossos discípulos é algo muito importante. Isso é fundamental. Se nós, como discipuladores, não soubermos lidar com isso, a gente vai machucar e errar gravemente com nós como discipulador. Então nós precisamos ter cuidado com isso. É interessante o que diz o texto de Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Veja o que diz. Diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, né? Ou seja, todos nós estamos sujeitos a erros, a quedas, a pecados, enfim. Eu quero dizer para você, querido, que é mais fácil pregar isso do que viver isso. Porque a verdade é que às vezes a nossa tendência é de sermos duros com o pecado dos outros e às vezes passivos com os nossos pecados. Essa que é a verdade, né? Às vezes nós queremos, como diz o ditado popular, jogar pesado com o discípulo porque ele pecou. Mas quando se trata do nosso pecado, queremos ser, né, passivos demais. E quando na verdade deve ser o contrário, né? O pastor Eibe já falou várias vezes que o contrário deve acontecer. Devemos ser duros com os nossos pecados e misericordiosos com o pecado dos outros. Essa que é a verdade. Esse é o ponto que nós devemos fazer. Na tradução da Bíblia Mensagem, né, esse mesmo versículo, olha o que ele diz. Diz o seguinte, mesmo versículo de Gálatas 6, versículo 1 na Bíblia Mensagem, diz: amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão, antes que o dia termine. Hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Olha só que palavra, né? Que coisa interessante. Então, um bom discipulador, ele procura a cura e não a condenação do seu discípulo. Um bom discipulador, ele sabe lidar com essa hora tão difícil na vida do seu discípulo. Eu fico pensando, se Deus não tivesse me dado um bom discipulador, o que seria de mim? Quantas vezes eu falhei, né?
E ele agiu com tanta misericórdia, com tanta... E até hoje, né? Ele fala comigo e fica muito feliz em saber o que Deus está fazendo. Isso é só bondade e misericórdia de Deus. Assim tem que ser o coração do bom discipulador. Poxa, que tremendo. Eu fico pensando que realmente a ideia inicial que muitas pessoas têm do discipulado é que o discipulado é só para confessar pecado. É só para chegar, e algumas pessoas criam uma certa uma insegurança. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que ele vai entender? Não vai entender? E eu me lembro quando o Senhor converteu, eu era criança ainda, mas eu me lembro bem, que eu nem acreditei, eu achei que era brincadeira sua, que estava aceitando Jesus e tudo. Mas quando converteu, largou realmente o pecado, a bebida, a prostituição, largou naquela hora, instantaneamente. Só que tem pessoas que não são assim. Elas levam um processo para largar os seus pecados, que passaram a vida toda cometendo. Então, ter sabedoria para lidar com o pecado do discípulo é muito importante, realmente. Sem dúvida. Aí entra o amor, a misericórdia. E lembrando que nós estamos fazendo discípulos, né? Jesus também pegou homens para discipular que tinham problemas, cada um na sua área. E Jesus agiu com muito amor e compaixão. E esses homens se tornaram grandes homens de Deus. Entraram para a história da Bíblia. É verdade. E um testemunho pessoal, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer discipulado com o pastor Milton, meu discipulador, meu pai, eu fiquei assim, eu não conseguia falar nada. Não sei se você vai se lembrar, recordar, mas eu fiquei acho que umas meia hora. Pois é, e ali não saía nada. E o Senhor entendeu naquela hora que eu queria falar alguma coisa, mas não tinha aquela coragem, não conseguia. E eu me lembro que eu baixei a cabeça e o Senhor colocou a mão sobre mim e orou e pediu um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. E na hora, após a oração, realmente aquilo entrou na minha vida e eu comecei a abrir meu coração. E desde então, meu discipulado realmente nunca mais foi o mesmo. A coisa realmente mudou, a coisa andou. Então, procurar a cura, procurar entender, ouvir e saber que tem discípulo que não vai confessar, que ele não vai conseguir abrir certas áreas naquele momento, é importante para o discipulador não afastar o discípulo, não criar uma barreira no seu discipulado, né? Que legal. Então, queridos, vamos agora ver aqui mais um tema muito importante que o pastor Eibe tem tocado muito nesse assunto também, que realmente faz a diferença. Qual seria esse quinto ponto específico para a gente não cometer esse erro? O quinto ponto tem a ver com erros que o próprio pastor Eibe, nosso líder principal, ele tem confessado, tem falado em muitos eventos, conferências, de que ele cometeu esse erro lá atrás. Ele, claro, já se humilhou, pediu perdão e tudo mais. Qual é o erro? O erro de ter muitos discípulos. Esse é o quinto ponto, ter muitos discípulos. A quantidade de discípulos, irmão Rodrigo, é realmente algo que faz uma grande diferença. E eu vou explicar o porquê. Porque o problema é que quando nós temos muitos discípulos, nós comprometemos a qualidade do discipulado. Essa é a verdade. E começamos a praticar um desses 3 tipos de discipulado que é muito presente e comum na vida da igreja. E eu quero falar sobre esses 3 tipos de discipulado que tem acontecido muitas vezes na vida da igreja. Primeiro, o discipulado de faz de conta. O discipulado de faz de conta. Por exemplo, o discipulador, ele até apresenta o discípulo. Olá, esse aqui é meu discípulo, né? E o discípulo diz: oi, esse aqui é meu discipulador e tal, né? Mas a verdade é que eles não fazem discipulado. Eles não têm compromisso de praticar esse discipulado semanal. Então é só um discipulado de faz de conta, só de aparência. O discipulado, na verdade, não acontece. Fake news. Fake news, isso mesmo. Então, o segundo é o discipulado bombeiro. Qual é o discipulado bombeiro?
é aquele discipulado que só funciona quando tem incêndio, né? Por exemplo, o marido está brigando com a mulher, o pau está quebrando, e aí o que acontece? Ele pega o telefone, liga 102, é isso? Bombeiro? 102, e aciona o discipulador, discipuladora. Oi, aí, por favor, vem aqui apagar o incêndio, o negócio está pegando aqui. Aí o discipulador, a discipuladora liga a sirene e sai correndo em direção à casa do discípulo, da discípula, chega lá, pega água e vai lá e apaga o fogo. Apaga o fogo, aí o discípulo ou a discípula diz: muito obrigado, tchau, até o próximo incêndio. Meu Deus. Então, às vezes o discipulado, ele é esse tipo de discipulado bombeiro. O discipulador, ou seja, só serve para apagar fogo, só serve para resolver problemas, só serve para entrar na hora do incêndio, quando o negócio está pegando. Quando vai tudo bem, para que discipulado? Para que discipulador? Está indo tudo bem, está tudo legal, não é assim? Interessante que às vezes é assim também com Jesus. A vida está boa, está dando tudo certo, para que ir para a igreja? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Às vezes nós fazemos do próprio Senhor Jesus o nosso bombeiro. Mas nós estamos tratando aqui de discipulado. Então, esse é o segundo tipo de discipulado que não pode acontecer. O terceiro é: não tem como fazer discipulado profundo, tendo muitos discípulos. Não tem como. E para isso eu quero falar de 4 P's do discipulado. Os 4 P's do discipulado. Se você quer fazer um discipulado bíblico, você deve lembrar desses 4 P's. Primeiro P, prático. Discipulado tem que ser prático. Temos que fazer um discipulado prático. Por exemplo, falar das necessidades reais do nosso discípulo. Falar na prática, abrir o coração, ser transparente, né? Fazer com que ele cresça na prática. O discipulado, ele tem que ser prático. Às vezes nós queremos espiritualizar demais, queremos maquiar demais e acaba não ajudando o discípulo a crescer nessa graça. Segundo P é profundo. Discipulado de qualidade, ele tem que ser profundo. Como? Trabalhando nas bases, tirando tempo juntos, formar a vida de Deus na pessoa, formar o caráter de Cristo na vida da pessoa. E para isso acontecer, tem que haver discipulado profundo, trabalhando naquelas bases, naquelas áreas que o discípulo tem muitas vezes debilidades, fraquezas. Precisamos estar lá apoiando, ajudando, orientando, né? Tratando nos mínimos detalhes, aprofundando o máximo possível, né? Em áreas da vida do discípulo ou da discípula, para que ele possa crescer em Deus, para que possa se libertar de algumas coisas e realmente se tornar um discípulo maduro, uma discípula madura. E o terceiro P é permanente. Não necessariamente com a mesma pessoa, mas no sentido de continuidade. Um discipulado contínuo. Um discipulado que vai acontecer, se é semanal, semanal, se é quinzenal, quinzenal, se é mensal, mensal, mas tem que ter um discipulado contínuo. Discipulado não pode ser de vez em quando der, quando tiver uma situação difícil. Não, discipulado, para ele ser um discipulado de qualidade, ele tem que ser contínuo. Então, esse é o terceiro P, discipulado permanente. Quarto P é poucos, né? Ou seja, regrado, um discipulado regrado com poucas pessoas. Não adianta eu querer discipular 5, 10 pessoas e fazer isso mal e porcamente, porque essa que é a verdade. Se eu tentar discipular 10, 12, 15 pessoas, tem gente que diz que consegue,
mas eu acho muito difícil porque eu já fiz discipulado com mais de 12 pessoas e esse discipulado era só um discipulado de fachada, não era um discipulado profundo, não era um discipulado que realmente ajudava meus discípulos a crescerem. E hoje eu estou trabalhando em cima disso para ter o menor número possível de discípulos, de preferência 3, né, o ideal, mas às vezes por uma situação ou outra a gente acaba discipulando mais pessoas, mas o ideal é realmente trabalharmos para discipular o menos possível para ter discipulado de qualidade. Ter muitos discípulos realmente, aparentemente pode parecer bonito, né? Poxa, tenho 7 discípulos. Mas a semana... E há aquele que diz assim, mas Jesus teve 12, né? Sim. Sim, Jesus era o ministério dele, ele tinha todo o tempo para isso. Horas. Ele estava à disposição 24 horas, mas imagina para aquela pessoa que tem o seu trabalho diário, 8 horas por dia, tem família, né, tem seus negócios a fazer, sua vida particular, e ainda discipular 12 pessoas, Sobra tempo. Dificilmente isso vai funcionar. Essa é a verdade. Ou seja, o mais importante não acontece, que é o que a gente tem falado muito, que é a profundidade. É levar o discípulo realmente a criar bases espirituais, raízes espirituais fortes, ser um cristão, acima de tudo, um servo de Deus forte, né? E esses 4 P's aqui, eles vêm acrescentar na nossa vida, na vida do discipulador, para que ele possa também automaticamente crescer, porque se o discipulador é um discipulador forte, que entende isso, o seu discípulo vai ser forte, e os discípulos dos seus discípulos também serão fortes. Então, o discipulado profundo, realmente, com praticidade, com profundidade, com uma permanência, né? E assim, com poucos discípulos, realmente funciona de verdade. Até porque eu também tenho experimentado isso na minha vida e tem sido realmente muito bom. O meu desejo é que você que está nos assistindo, você que está ouvindo essa palavra, que você tenha muito sucesso e que jamais possa cometer esses erros, né, que um discipulador pode cometer, mas nunca deve cometer. Então a minha oração é para que você seja realmente esse discipulador exemplar, esse discipulador, essa discipuladora que realmente vai se tornar padrão para os seus liderados, que você possa realmente fazer discípulos para Jesus e não para você, que você possa cada dia mais estar honrando aquilo que Deus tem confiado a você. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Irmão Rodrigo, muito obrigado. Amém, amém. Obrigado, pastor Milton, que bênção. Você que entendeu essa mensagem, que veio do coração de Deus para a sua vida, para o seu crescimento, olha, faça como eu, procure praticar, absorver, porque isso vai mudar a sua vida. O discipulado é algo de Deus, é bíblico. Eu tenho certeza que o discipulado como coração da sua célula também, olha, vai bombar, vai ser tremendo. Muito obrigado por estar conosco, que Deus abençoe a sua vida, continue firme com Jesus nesse tempo e vamos ver a glória de Deus na sua vida e dos seus discípulos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.